Olá! O Viver Plenamente de hoje traz uma temática super especial para o mês de setembro. Dia 23 de setembro temos o Dia dos Filhos. A gente já falou em agosto sobre o Dia dos Pais, agora a gente vai falar do Dia dos Filhos. E essa data ela foi criada no intuito de ajudar a fortalecer laços filiais, que ligam pais e filhos. No agitado mundo contemporâneo, muitos pais trabalham muito e acabam por não aproveitar os momentos livres para acompanhar o cotidiano e a relação dos seus próprios filhos e filhas. No Dia dos Filhos, o objetivo é justamente chamar a atenção de pais e dos filhos para que possam repensar suas rotinas e separar um tempo especial dedicado exclusivamente à família. E o meu convidado de hoje é uma pessoa super especial. Fábio Luiz Schenkel, de 47 anos, natural de Novo Hamburgo, estudou ensino fundamental e médio na Escola Santa Catarina, cursou 2 anos e meio de administração em empresas lá na Fevale e tem a formação de ciências jurídicas e sociais pela URGS. Foi concursado pela Prefeitura de Novo Hamburgo de 95 a 2008 e atualmente tem um escritório de advocacia com um sócio aqui na nossa cidade. Fábio Luiz Schenkel, seja muito bem-vindo ao Viver Plenamente de hoje. E eu gostaria de iniciar falando um pouquinho da tua história. Conta para nós como é que foi essa trajetória, porque esse Dia dos Filhos justamente é para repensar a questão dos pais terem mais tempo para lidar com os filhos. Você sendo um profissional liberal, um profissional já aí da área do direito, Sim. que exige bastante tempo de trabalho, como é que foi a tua história e essa decisão de ser um pai solteiro e adotar um filho? Eu sou filho de pais separados, Então, assim, tive um pai presente na infância até a separação, e aí, quando ocorre, eu tinha 13 anos quando eles se separaram, E aí, quando ocorre essa separação, os pais também se afastam um pouco dos filhos, Então, a minha adolescência ela acabou sendo tardia, acontecendo depois, mas enfim. Eu sempre tive vontade de ser pai, e eu acabei... Exatamente pela adolescência tardia, um relacionamento com uma mulher para ter filhos, eu acabei deixando em segundo plano, fui vivendo, fui aproveitando, fui namorando, fui ficando. E aí daqui a pouco eu cheguei aos meus 39, 40 anos, eu quero ser pai. Aí o meu sócio dizia, Fábio, tu tem que cuidar porque tu vai ficar velho. Minto, não foi aos 40, foi aos 38 que ele teve essa conversa comigo e disse assim, se tu quer ser pai, se tu quer adotar, agora é o momento de tu encaminhar a habilitação. Até porque esse tempo de adoção, tu vai contar um pouquinho para nós também, demora um certo tempo até conseguir. Então, eu resolvi seguir o conselho dele. Então, a primeira coisa que se faz num processo de adoção é encaminhar a solicitação de habilitação junto ao fórum. Eu morava em Voti, então tu tem que encaminhar no domicílio que tu mora, na cidade, na comarca que tu mora. Tu leva um atestado físico, psicológico e físico, que tu tá bem de saúde, tu faz um check-up completo, Aí leva também certidão, um imposto de renda, para comprovar a declaração do imposto de renda, para comprovar como está a tua situação financeira. Aí depois que tu encaminha o pedido de habilitação, são marcadas perícias psicológicas e de assistente social. Em Ivoti, eles não tinham funcionários de carreira que fazia isso, era terceirizado. Então, todo o processo levou mais ou menos 1 ano até a minha habilitação. Eu entrei com a habilitação em 2010, finalzinho de 2010, e em 2012 eu estava habilitado para adoção. Fui chamado, não cheguei a ser chamado nenhuma vez. Durante o período que a gente fica habilitado, de vez em quando não, uma vez a cada 2 anos, o fórum nos chama para fazer uma reatualização, uma reavaliação, para ver como é que está a nossa situação. A gente vai, de novo, tem que levar a declaração do imposto de renda, faz uma nova perícia psicológica, uma nova perícia sociológica, A assistente social vai em casa, visita, vê como é que está.
E aí aconteceu de eu ser chamado para o Thalisson. Ele não estava no meu perfil, né? O meu perfil era até 6 anos, ele tinha 8. Ele estava albergado em Osório, e aí, como era uma situação diferente, eles resolveram não chamar ninguém da cidade, né, pela situação dele, e resolveram chamar alguém de fora. Isso também acontece no processo de adoção. Normalmente eles chamam os candidatos da cidade ou da região, mas no caso do Thalisson, eles resolveram por chamar alguém mais longe, né? Aí eu fui chamado, disse que eu gostaria de conhecer. Antes de eu ir até o abrigo, eu fiz uma entrevista com a psicóloga do fórum, onde ela me relatou todo o passado do Thalisson, tudo o que tinha acontecido com ele, como ele foi albergado, por que ele estava lá. Eu fui até o abrigo, né? E no abrigo, o Thalisson não podia saber que eu estava indo lá visitar ele. Era uma visita Eu para reconhecer, né? e observar. Aí eu tive que levar um presentinho para todas as crianças de lá, né? Então, eu até fico um pouco emocionado porque o dia é o nascimento, né? Para as mães e para os pais É como se fosse uma gestação, né, Fábio? Né? Então, eu fui até a casa de abrigo, e aí eu fui conversando com as crianças, aí conversando com ele, e nisso uma criança foi albergada. Aí, neste momento, ele curioso, como sempre foi, né? Ele estava com 8, quase 9, aí ele queria saber, que foi falar com a diretora, quem era aquela criança, por que estava lá, e aí a diretora disse, não, ele está sendo albergado hoje, era um menino de uns 11, 12 anos. Prontamente o Thalisson pegou um dos presentinhos, entregou para a diretora e disse, dá lá para ele não se sentir tão sozinho. Ai, que amor, que querido. Aquela hora eu queria levar ele embora, né? Já queria pegar ele no Sim. colo e trazer, né? É meu. Pela mão, tipo, é meu. É meu. Aí, mas claro que não é assim que poderia acontecer. Aí eu pedi solicitação para visitar ele, então na segunda vez que eu fui visitar com ele, que eu passei a tarde com ele, aí eu disse que que a intenção era adotar, né? Que era ele vir morar comigo, mas que eu seria só pai, que não teria mãe, né? Ele olhou para mim, ele viu, tu não tem aliança? Eu digo, não, né? Vai ser só eu e tu. E as crianças são observadoras, né, Fábio? Né? Eu até tinha uma namorada na época, mas não era esposa e não iria adotar junto, a adoção era só minha. Daí ele, tudo bem. Aí ele disse que sim. Aí depois da visita, eu passei o relatório com a assistente social sempre analisando como foi a nossa visita, como foi a nossa ida. Na outra semana eu peguei ele a tarde inteira, daí me autorizaram a passar fora, a gente foi no McDonald's, a primeira janta, a refeição que a gente fez junto foi no McDonald's, né? Aí ele entrou dentro do carro, ele me chamou de pai. E aí eu, o que eu faço? O que eu vou dizer, né? Porque se eu digo que não é para ele me chamar de pai, ele pode se sentir ofendido. Me pegou totalmente desprevenido, né? Imagina, terceira vez que eu saio com o menino, ele já sai. E ao mesmo tempo a gente feliz, né? Daí eu só olhei para ele e disse assim, tá bem malandro, né? Daí ele ficou rindo, né? E, claro, eu disse para ele que ele podia me chamar do que ele quisesse. Se quisesse me chamar de tio, né? De Fábio ou de pai. E desde ali foi sempre pai. Aí sempre que eu pegava ele em visita, eu chegava no abrigo, fazia o relatório como tinha sido a situação, até que foi mais 2 semanas depois, foi me dada a autorização para ele passar a pernoite em casa. Ele passou o final de semana comigo. Bom, levar ele de volta para o abrigo foi difícil, né? Eu deixei ele no abrigo e fui no fórum falar com a psicóloga e disse, gente, ele gostou, ele se adaptou. E claro que a psicóloga tinha muito medo, porque a situação dele era complicada, né? Então, ela queria que eu primeiro fosse padrinho, né, do que fosse pai adotivo propriamente dito. Mas como assistente social acompanhou a gente, e ela sempre me deixou muito claro, eu gosto de ti, Fábio, eu acho tu uma boa pessoa, mas a adoção do Thalisson só vai acontecer se for bom para ele, né? Então, eu vi ele tendo uma crise, eu vi ele sendo contido, até por causa da medicação mesmo, e ela me explicou, esse é o Thalisson. E aí, naquela semana, eu fui pedir para ele vir morar comigo. A psicóloga que tratava ele no CRAS me chamou, e aí ela me conversou, me passou. E ali foi muito bom, porque ela me disse tudo o que eu iria passar, como seriam as atitudes dele, o que ele iria fazer, como iria acontecer, o que ele fazia, né?
Como é que era o comportamento, Como é que era o que tu poderia comportamento. esperar de comportamentos também. Exatamente, né? E isso é uma coisa que eu acho muito importante no processo de adoção. Conversar com um psicólogo encarregado do tratamento psicológico da criança, porque toda criança adotada, ela vai ter trauma, né? Ela foi retirada do seio da família dela. Ela sente falta da família biológica. Ele né? pergunta pela família biológica? Sim, ele pergunta pela mãe. Ele sente falta da mãe, mas isso eu já conversei com ele que é só depois dos 18 anos, quando ele estiver bem psicologicamente. Porque se eu levar ele hoje para ver a mãe, ele pode querer ficar com ela. Ele ainda não está preparado emocionalmente para dar conta dessa situação, né? Mas eu sempre trabalhei o sentido de que ele tem que amar a mãe dele, porque ela botou ele no mundo, tem que ser grato pela vida que veio, né? Porque, minha opinião, quem são as pessoas essenciais da nossa vida? Pai e mãe biológico, porque a vida veio através deles. A gente só existe por causa dos nossos pais biológicos. Quem cuida é importante, né? Mas eu, como pai adotivo, estou dizendo, as pessoas essenciais para o Thales são os pais biológicos dele. Eu sei que eu tenho uma importância grande na vida dele, né? Mas, enfim. Então, isso a gente trabalha com ele, né? Tanto eu como o terapeuta, o Guilherme Ebert. Desde o primeiro dia que o Thaleson veio morar comigo, ele fez o acompanhamento psicológico com o Guilherme, que foi indicado pela Mirella Manfro, né? O Guilherme faz um ótimo trabalho com o Thaleson, então quando a gente tem crise, quando não tem, é a ele que eu acabo me socorrendo para ver se o Thaleson está dentro de um padrão normal, né? Se o comportamento de desenvolvimento dentro de comportamentos esperados para o desenvolvimento infantil e para a faixa etária. Exatamente. Porque eu sou leigo, eu sou pai de primeira viagem. Então, como é que eu vou saber, né? E por ser uma criança adotada, às vezes a gente fica assim, será que está normal? Será que não está? E tá. Ele se sentindo pertencente, ele se sentindo amado, ele tem o direito de ser um adolescente, ele tem o direito de questionar, né? Mas voltando então assim, processo de adoção. Aí ele veio morar comigo, aí eu tirei a medicação psiquiátrica, claro, com acompanhamento de um psiquiatra e do Guilherme. Os 2 primeiros meses foram bem difíceis, também por causa da síndrome da abstinência, né? Porque era medicamento, era valproato de potássio, se eu não me engano, e risperidona que ele tomava. Ele tomava uma medicação... Teve que fazer o desmame do remédio. Exatamente. E aí a gente sabe que vem. Então, ele estava tendo, coitado, né? Ele estava tendo a adaptação, ele tinha o medo de eu desistir dele. Tantas vezes ele disse que ele tinha certeza que eu iria desistir. Né? A gente vê o sofrimento, porque ao mesmo tempo que ele estava feliz, ele tinha medo, né? Aí, os 2 primeiros meses foram bem punk. Ele estudou na Imperatriz Leopoldina, quando ele trouxe ele de Osório, porque ele veio morar comigo no final de julho, né? Então, era bem no meio do ano. Período letivo. E aí, ele estava no 3º ano e ele foi para a Imperatriz. A diretora da Imperatriz foi a Débora, ela era psicóloga, então, assim, fantástico, eu não tenho o que reclamar. Toda a equipe diretiva lá, a psicopedagoga, né, fizeram acompanhamento. Ele teve o acompanhamento de um psicólogo, um psicopedagogo, porque em virtude dos traumas ele tem um currículo adaptado, porque o aprendizado ele é um pouquinho diferente, né? Isso eu também acabei entendendo, e a gente se descobre assim, tem que aprender, tem que entender, porque às vezes tu quer ajudar o teu filho, ele não consegue, ele tinha dificuldade de decorar uma tabuada, e eu, como? Mas é uma coisa simples, para mim é simples, né? Mas para ele não. E aí, claro, depois a psicopedagoga me explicou, e eu fui atrás, fui lendo. Então, primeiro ele tinha que se sentir bem com ele mesmo, para depois ele aprender a bendita matemática, bendito português, depois entender o conteúdo. E no turno da manhã ele estudava na Imperatriz, e no turno da tarde ele foi para a ginástica, para o projeto Gente Miúda. Lá ele tinha esporte, lá ele gastava energia, né? Os 2 espaços acolheram ele muito bem. Claro, alguns preconceitos ele sofreu por ser adotado talvez no começo, porque as pessoas acham que o filho adotivo tem que ser grato. Ele não tem o direito de ser criança, ele não tem o direito de também questionar, né? Também ser ingrato, porque filho biológico também é ingrato em algum momento da vida. Ele vai entender a gratidão lá no futuro, né? No futuro. Então, assim, eu sempre dizia, não, ele tem o direito de ser normal, porque ele é normal. Não tem nada de errado. Simplesmente, para mim, ele nasceu de uma forma diferente dos outros, mas né, foi desejado, foi amado,
primeiro dia que eu vi ele, eu quis ele, né? Até é interessante no comportamento das crianças na adoção tardia, que é o caso dele, ele gatinhou, né? Ele pedia para mim dar banho nele, como numa banheira, como se fosse o nenê. Ele pedia no restaurante para mim dar comida para ele na boca, eu tinha que fazer aviãozinho, como uma outra criança. Aí as pessoas olhavam assim, tá, mas um guri desse tamanho, tu não tem vergonha na cara? Eu digo, não, ele está passando por essa fase. E eu tinha lido, né? Eu fui atrás porque a leitura é importante, se informar é importante, procurar um terapeuta é importante, porque tudo é novidade, né? Acredito que ser pai e mãe, também biológico, tudo sempre vai ser uma novidade, porque nenhuma criança é igual à outra. Né? O que funciona com uma não vai funcionar com a outra, e assim vai. Então, com o Thalisson, também foi assim, é tentativa e erro. A gente tenta ali, não dá certo, a gente vai lá tentar outra, vai, né? Aí depois, ele ficou na Imperatriz até o 5º ano, daí no 6º ano eu levei ele para Ivoti, em uma escola perto de casa. Ele ficou 1 ano lá, daí eu trouxe ele para a Fevale, porque eu gosto da metodologia da Fevale, né? A Fevale, ela foca no desenvolvimento cognitivo das pessoas e tem praticamente um currículo adaptado para cada criança. Aí veio a pandemia. Daí, o primeiro semestre, assim, ele tentou, mas ele não é uma criança, como eu acredito que a maioria das crianças não são para aulas online, né? Aí, como o investimento na Fevale é alto, eu acabei trazendo ele de volta para Ivoti. Hoje ele está na Fevale de novo, com aula presencial, né? Tá faceiro da vida, tá um adolescente normal, né? Converso com o terapeuta, converso com meu sócio, que tem um filho de 18 anos, e assim, as experiências são as mesmas. Não, bem parecidas, bem semelhantes. Né? Claro que diferente por ser crianças diferentes, mas não pela origem da filiação. Está na fase de adolescente sendo adolescente. Exatamente, né, ele tem todo o direito. Gente, segura aí, não sai daí, a gente já volta com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, falando então sobre paternidade e Dia dos Filhos. A Contratos RH é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com experiência em recrutamento e seleção de profissionais de todas as áreas. Nosso foco é a avaliação profissional e diagnóstico empresarial, buscando precisão e assertividade para o mercado. Estamos localizados na Rua Silveira Martins, 109, em Novo Hamburgo. Fale com a gente pelo telefone 30 66 41 40. Consultório Estético Doutora Jéssica Knevitz, localizado no centro de Novo Hamburgo, oferece aos pacientes tratamento personalizado nas áreas de harmonização facial e corporal, cuidados com a pele, peelings, botox, preenchimento, bioestimuladores, fios PDO, microagulhamento, lipoenzimática e protocolo Bumbum Max. Prepare-se para o verão 2023. Agendamento 51996713022, Avenida Pedro Armas Filho 5114, Sala 804. Instagram @jessica.knevitz. Na Denegre Psicologia você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Olá, voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, falando com o Fábio Luiz Schenkel, que veio contar a história dele como pai, né, e um pai adotante agora de um filho que está na fase da adolescência. Fábio, conta para nós o que mudou na tua rotina profissional e pessoal antes e depois da adoção do Thalisson. Profissionalmente, eu diminuí a carga horária do escritório, porque eu tinha que me dedicar mais ao filho. A sorte de ser profissional autônomo é que o horário eu tenho uma certa flexibilização. Então, assim, quando a escola ligava, eu podia levar ele, quando eu tinha que levar ele para o psicólogo também. Então, essas viagens curtas melhorou bastante. Eu, que sempre amei a minha liberdade antes de ser pai, acabou, né? Não adianta. O Thalisson é meu filho, é minha responsabilidade, né? É outro compromisso É agora. outro compromisso.
né? Ele sim está em primeiro lugar. Por quê? Porque uma hora ele cresce, uma hora ele vai seguir a vida adulta e aí eu retomo a minha vida, né? Mas eu entendo que neste momento eu tenho que me dedicar a ele, né? Ajudar dentro do possível. Claro, agora que ele está na adolescência é um pouco diferente, porque agora o pai não é mais o herói, né? Antes, quando ele era menor, a confidência era comigo, me contava tudo, quando precisava de alguma coisa. Hoje, nem para conselho de menina ele vem procurar o pai, porque ele acha que ele sabe tudo, né? Adolescente sempre acha que sabe tudo e que os pais não sabem nada, né? Então, assim, volto, mudou totalmente. Uma mudança boa, às vezes acho um pouco cansativo, mas que faz parte, acho que, de qualquer relação de pai e filhos. Claro, eu por ser sozinho é um pouquinho mais complicado, né? Mas tá tudo certo. E tem conseguido dar conta e tem conseguido trabalhar bem com Sim. ele isso. Como é que o Thalisson entende o processo de adoção dele, né? Ele veio para a tua família, né? Veio para ti como pai e filho, e ele já tinha vindo de um lar anterior, né? Sim. Como é que ele entende tudo isso e como é que a tua família também aceitou e entendeu todo esse Aí processo é que de tá, eu adoção? esqueci de comentar antes. Eu tenho uma prima que foi adotada ao nascer, né? Então, assim, eu descobri que ela era adotada quando ela tinha 20 e poucos anos, porque a gente não sabia, naquela época não se falava, né? Então se escondia que as crianças eram filhos adotivos. E para mim, então, era muito normal, né? Parente é prima e, digo que é adotada agora, mas conversando com ela, é minha prima, adoro ela e tá tudo certo. Então, assim, a minha família já tinha isso. A minha mãe ficou um pouco assustada no começo, até questionou, Fábio, será que não era melhor tu desistir? Mas depois é neto dela, adora, né? Agora ela faz o almoço para nós toda sexta-feira, ela fez essa aproximação e ele adora ir lá com ela. Também briga com ela, como todo bom adolescente, né? Chama a avó de chata. Os amigos, assim, o meu sócio, primeiro questionou, depois ele me ajudou muito, me ajuda até hoje, né? Meu sócio Gustavo Kremer, eu tenho um agradecimento muito grande por ele e pela família dele, que também sempre nos acolheu, né? A própria ginástica acabou sendo uma segunda família nossa. O Thalisson agora está lá, na academia, então ele se sente em casa, em todos os lugares que ele foi, ele se sentiu em casa. Sempre foi muito bem acolhido. Sempre foi muito bem acolhido. Não tenho o que reclamar. Como eu disse, até às vezes tem alguns preconceitos que a gente ouve, agora diretamente não. Já teve conhecidos meus conversando comigo, Fábio, uma conhecida minha falou que, tu é pai, tu não é mãe, tu não ia conseguir dar conta, que ele deveria estar com uma mãe. Eu digo, olha, é melhor ele estar comigo do que com ninguém, né? Ele tem alguém. E ele disse esses tempos uma coisa que me chamou bastante atenção. Ele disse que ele nasceu para ser meu filho. Né? Ele estava conversando com alguém, ele estava conversando com alguém que foi falar, mas tu é adotado? Não, tu não está entendendo, eu nasci para ser filho dele. Né? Aí teve um outro momento que ele comentou comigo que ele ficou chateado, que ele disse, eu sou parecido com meu pai. Aí a pessoa olhou para ele, mas tu é adotado, tu não é parecido com ele. Desnecessário esse tipo de comentário, né? As pessoas, a gente procura pontos de identificação, tanto eu com ele e ele comigo, e isso precisa ser respeitado. Eu ia te perguntar como é que é essa relação de pai e filho, como é que ele faz essa identificação, né, tua como pai dele, e como é que são o papel da construção dessa identidade dele. É mais a questão de personalidade, ele trabalha bem isso contigo, quando tu te vê, daqui a pouco ele está imitando coisas que tu faz como pai, como é que tem sido esse dia a dia de vocês? Assim, comigo não, né? Comigo ele é aquele adolescente que briga, que bate de frente, como todo... Mas quando eu vejo fora, ele tratando as pessoas com respeito, ele conversando, ele acolhendo. Esse final de semana passada teve um amigo que levou o irmão, que era excepcional, né, especial, e o Thalisson foi todo educado, tratou ele bem, brincou com ele, interagiu, e o rapaz ficou surpreso com isso, porque elogiou, ele disse que ninguém faz isso, né? Claro, eu tenho a minha intervenção e também tem a intervenção das escolas, porque as escolas fazem a inclusão, elas tentam. Então, a escola pública fez, a Fevale fez, aí eu repito que a Fevale tem esse trabalho de inclusão extraordinário. Não conheço das outras escolas, não sei como é, não posso falar. Então, assim, e aí eu acabo me vendo em algumas situações nele, mas aí eu não sei se isso é o inconsciente querendo puxar ou se isso realmente é o que está acontecendo. Mas automático, né, acaba acontecendo. Ele é magro, ele tem um tipo físico parecido com o meu, um pouco longelíneo, então eu vejo, eu acho parecido. A própria assistente social lá do abrigo, quando eu fui conhecer o Thales, ela disse,
vocês dois de costas são iguais. O jeito de ser, O às vezes jeito até de o ser. jeito de se portar, de caminhar, acaba ficando igual. E é incrível, porque a adoção realmente faz isso. O filho adotivo acaba ficando parecido com o pai e a mãe adotivos. Eu já vi isso acontecer também. É amor, né? O que eu sempre digo assim, a adoção é um ato de amor e não um ato de caridade. Eu não adotei o Thalisson por pena, eu adotei ele porque eu queria um filho. E ele despertou essa afetividade em ti, né? Basta Sim. a gente observar o primeiro bloco da entrevista de hoje, quando tu fala dele, né? As primeiras atitudes, o primeiro contato foi amor à primeira vista, Sim. né? Esse filho. E quais atividades que vocês costumam desenvolver em conjunto, como pai e filho? Hoje, muito poucas, né? Mas é jantar fora, mas daí ele tá com o celular com as amiguinhas dele. Não adianta, a adolescência a gente perde os nossos filhos, né? Eles são do mundo, eles estão conhecendo o mundo e eles querem conhecer. Antes a gente fazia viagens juntos, a gente passeava, ia para Gramado, para praia, na casa do meu sócio, a gente vai, que tem uma casa em Nova Tramandaí. Mas hoje o pai está sobrando. Hoje o pai é... Chegou a adolescência, se cria um distanciamento, de certa forma, mas Que é normal, sabe que né? pode contar contigo porque deve Claro, vier, porque você é o pai. Tanto que ele disse, tu não entendeu, eu nasci para ser filho dele. Isso faz 2 ou 3 semanas que ele falou. E quem mais teve que adaptar atividades? Tu teve que te adaptar mais como pai ou ele teve que se adaptar mais como filho? Os Quando dois. foi? Os Os dois dois, tiveram é. que se adaptar. E é uma construção diária, né? É todos os dias e, como eu digo, eu vendo o meu sócio com os filhos dele e eu com o Thalisson, não tem diferença, né? O começo foi um pouco ruim, né? O Thalisson tinha os traumas dele, mas isso tudo foi trabalhado. Vem sendo superado aos Vem sendo poucos, superado. bem atendido também. Né? Né? Eu busco também terapias alternativas, né? Reiki, massagem, constelação familiar. Então, assim, para ele se sentir pertencente, né? O grande foco é ele sentir, ele pertence aqui comigo, ele é a minha família. E como é que tu te vê hoje, né, mais adiante, no futuro, enfim, esse relacionamento de pai e filho, ele chega a falar alguma coisa já de vida profissional, chegando na adolescência, Não, alguma coisa assim, se ainda espelhar? não. Ainda não? Ainda não. Ainda não despertou? Não, ele ainda, porque assim, como ele está afirmando a identidade dele, ele ainda não se descobriu no que ele gosta. Porque o processo é ele se sentir bem, ele se sentir, ter amigos, então agora ele está na fase dos amigos, ele está na fase do beijar as meninas, ele está na fase do se descobrir, e aí depois é que ele vai buscar, né? Eu entendo que isso com ele pode ser um pouco diferente. Mas conversando com o meu sócio, o filho dele biológico, desde que nasceu, é a mesma coisa. Também, eles não sabem, é que é muita informação, né? E a gente dá muita coisa que não teve. Então, eles não pensam numa profissão para buscar aquilo que faltou, porque não faltou. A gente não deixa faltar. Eu não sei se isso a gente acaba errando, mas, enfim, a gente é pai e a gente ama eles, né? E, então, eles vão buscar o quê? Né? Ele tem, claro, eu não dou dinheiro a rodo para ele, mas ele tem a mesadinha dele. Né? Para ele aprender a administrar também o financeiro. Né? E aí ele tem que fazer coisas em casa, em troca dessa mesada, porque não é de graça. Né? Ele tem as atribuições dele. Eu tento. Faz, né? O que Tento consegue fazer. Exatamente. Dar, né, noções de mundo para ele. Exatamente. E, claro, acerto, erro e vamos seguir o baile, porque a gente não vai acertar sempre, né? O erro faz parte e se ficar traumatizado, vai ter que fazer uma terapia um dia e como a gente teve que fazer, É um aprendizado né? constante, um desenvolvimento constante, né, Exatamente, dos dois lados. Fábio, que mensagem tu queres deixar para outros pais, para outras pessoas que pensam em adotar, né, em ser pais mesmo tardiamente, que a gente pode falar hoje em dia, é muito comum isso acontecer, Sim. ser pai depois dos 40, inclusive, né? Porque o pessoal vai estudar e fazer carreira primeiro para depois decidir ter uma família. Ser pai é se dedicar, é a gente abrir mão da gente em virtude de um filho. E os filhos precisam de pais presentes, isso faz toda a diferença. Na infância, nós somos os heróis dos nossos filhos, né? Se tu perguntar para uma criança que ela pode escolher qualquer pessoa para jantar, ela vai escolher o pai ou a mãe. Né? E isso é uma consciência que nós temos que ter. Nós, enquanto adultos, nós, enquanto pais. É maravilhoso ser pai? Sim. É um desafio? Sim. Abrimos mão da gente? Sim. Às vezes a gente pergunta por que eu fiz isso, mas depois a gente olha para eles e aí alguém elogia eles, e aí tá tudo certo. Tá tudo bem, tá tudo lindo. Tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso.
É um desafio diário, vale a pena a gente abrir mão, sair do nosso ego, né, do nosso mundinho, porque... E como é que eu me imagino no futuro? Cheio de netos, né? Que máximo. Gente, conversei hoje então com o Fábio Luiz Schenkel, pai do Thalisson, né? Tem as imagens de apoio aí, depois eu vou pedir para o pessoal da produção colocar, né? Uma história linda aqui, então, pelo Dia do Filho, de um pai que adotou o Thalisson e deu uma nova vida para essa criança, que também está sendo maravilhosa e está sendo bom para os dois. O Viver Plenamente de hoje fica por aqui e até o próximo.